Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje eu venho com a terceira parte e última da série que eu estou fazendo aqui sobre o artigo de Sam Vaknin, que estuda diretamente a mente do narcisista, como é que é formada a mente do narcisista e como é que ele lida com o mundo, como é que ele lida consigo mesmo. Tá? Então tem dois vídeos anteriores aí, a parte 1 e a parte 2, que fala sobre isso, e eu venho com a última parte do dissociação e confabulação do narcisista aqui para vocês. Então, para quem não assistiu o vídeo anterior ou o primeiro vídeo, está chegando agora no canal, eu vou deixar os links aqui no vídeo de hoje, tá? Então vocês podem acompanhar esse vídeo de hoje, que é muito interessante, e depois, terminando esse vídeo, vocês assistem os vídeos anteriores, tá? E para você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva agora mesmo. Clica aí também no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Sempre que tiver vídeos novos, o YouTube ele avisa que tem vídeos novos. E eu também deixo na comunidade, às vezes, os avisos dos vídeos que eu vou postar no canal, tá? Então hoje eu venho aqui com a continuação, para explicar um pouquinho mais sobre a mente do narcisista e encerrar o artigo de Sam Vaknin que eu estava estudando e quis compartilhar carinhosamente com vocês. Que esse artigo eu acredito que ele chega a tirar várias dúvidas e também pode aí servir de libertação para quem quer se libertar desses seres, é claro. Então, começando aqui a terceira parte, o eu não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que abrange o consciente e o inconsciente. É o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Então, o ego, pessoas maravilhosas, ele é o centro da nossa consciência, tá? O eu, ele é o objetivo da nossa vida, pois é a expressão mais completa daquela combinação fatídica que chamamos de individualidade. Todo ser humano tem a sua individualidade. Isso é parte integrante também da fase de individuação, que é a individualidade e separação de nosso desenvolvimento na primeira infância. Antes dessa fase, o bebê, ele começa a diferenciar entre si e tudo que não é. Ele tenta explorar o mundo e essas excursões trazem uma visão de mundo diferenciada. A criança, ela começa a formar e a armazenar imagens de si mesma e do mundo, inicialmente do objeto primário em sua vida, que é normalmente a sua mãe. E essas imagens, elas são distintas. Então, para o bebê, isso é algo revolucionário, nada menos que o colapso de um antigo universo unitário e sua substituição por entidades fragmentadas e desconectadas. Tá? E isso é traumático para o bebê. Por quê? É algo revolucionário. Ele vai ter que distinguir as imagens que ele vê. Além disso, essas imagens em si são divididas. Então, a criança, ela tem imagens separadas. Isso é muito importante agora, tá? Que vai explicar a visão binária do narcisista. Por exemplo, essas imagens são, por exemplo, de uma mãe boa e de uma mãe má, respectivamente associadas à satisfação de suas necessidades e desejos e à frustração delas. Então, por exemplo, quando a mãe vai lá e faz um carinho na criança, a criança ela enxerga aquela mãe como uma mãe completamente boa. Quando a mãe ela vai lá e dá um castigo ou ela briga com a criança enxerga aquela mãe como uma mãe completamente má. A criança ela não faz o equilíbrio, ou é 8 ou é 80, dependendo da situação em que ela está. Tá? Dependendo da situação. Então, o que acontece? A criança, ela constrói imagens separadas de um self bom e um self mau, conforme as necessidades e desejos, as frustrações dela.
E esses selfies, eles estão vinculados aos estados subsequentes de estar satisfeito pela mãe boa ou frustrado pela mãe má. Nesse estágio, a criança ela é incapaz de ver que as pessoas são boas e más, que uma entidade com uma única identidade pode gratificar e frustrar. Então, por exemplo, o ser humano ele é um ser humano completo. Não existe alguém completamente bom ou alguém completamente mal, ou uma situação completamente boa ou uma situação completamente ruim. Tudo tem os dois lados da moeda, se a gente for analisar. Ai, Carol, mas o que eu passei com o narcisista foi completamente ruim, foi péssimo. Mas sim, tem um lado positivo. Isso daí vai te servir como experiência de vida, vai deixar com que você fique mais observadora. Você pode usar isso para ajudar outras pessoas, igual eu estou fazendo aqui no canal. E quantas pessoas não precisam aí de ajuda para saírem desses relacionamentos? Várias vozes aí, é sempre melhor do que uma voz só. Então, se vocês quiserem ajudar, abram canais, abram blogs, vão estudar, vão ajudar aquele que está caído, que passou pelo mesmo que você. Ajude a levantar os outros. Isso é uma parte boa. Outra parte boa também, por exemplo, você pode olhar para si, ver quais são os seus traumas internos e curá-los. Porque se você caiu nas garras de um narcisista, é porque você tem um buraco aberto dentro de você. E isso tem que ser visto, tem que ser analisado. E você pode curar isso. E curando isso, obviamente que você vai ser uma pessoa mais feliz e ter aí futuramente relacionamentos mais saudáveis. Então tem o lado bom, é o lado do despertar. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Só que até uma certa idade da criança, ela não enxerga dessa forma. Ou é tudo muito bom, ou é tudo muito ruim. Ou ela tem uma mãe fada madrinha, ou ela tem uma mãe bruxa, bruxa malvada. Ela não consegue ver que a mãe dela, ao mesmo tempo que é carinhosa, é uma pessoa que tem que ter autoridade. Ela não consegue enxergar assim. E o narcisista, ele não faz essa transição que nós fazemos na parte infantil. E eu vou explicar isso para vocês, tá? A imagem da mãe má é muito ameaçadora para a criança. É provocador de ansiedade. Então a criança ela tem medo de que, se for descoberta pela mãe, ela o abandone. Além disso, a mãe má é um assunto proibido de sentimentos negativos. Não se deve pensar na mãe em termos ruins. É isso que a sociedade coloca, né? Assim, a criança ela divide as imagens ruins e as usa para formar uma colagem separada de objetos ruins. Então, este processo ele é denominado de divisão de objetos. A criança vai aprender a dividir objetos, tá? É um mecanismo de defesa muito primitivo, é o mais primitivo que tem. Quando ainda usado por adultos, é uma indicação de patologia, porque a criança ela vai fazer essa transição, ela vai parar de dividir objetos e ela vai ver que tudo tem um equilíbrio. Tudo tem um lado positivo, um lado negativo. Tudo tem os seus prós e os seus contras. Quando um adulto ele só olha algo como positivo, puramente positivo, e algo como negativo, puramente negativo, é sinal de patologia. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é seguido pelas fases de separação e individuação, que é a individualidade, que acontece entre os 18 e 36 meses do indivíduo, da criança, que seria, um bebê. A criança ela não divide mais seus objetos, como objetos ruins para um lado reprimido e objetos bons para o outro, consciente lado, né? O lado consciente. A criança ela aprende a se relacionar com os objetos, que são as pessoas, por exemplo, como todos integrados, com os aspectos bons e maus fundidos. Um autoconceito integrado segue inevitavelmente. Então nós aprendemos a integrar. O narcisista ele não faz isso. Por isso que nós falamos que eles têm uma visão binária.
Eles não conseguem passar por essa fase de integrar, de enxergar como um todo. Tudo tem um lado positivo, um lado negativo, há um equilíbrio. Não, para o narcisista é só positivo, positivo, negativo, negativo. E é por isso que ele fica na idealização e desvalorização com as vítimas. Porque quando o narcisista está na idealização, ele realmente enxerga aquela vítima como positiva, positiva, positiva e que está fornecendo suprimento positivo para ele. E quando ele coloca a vítima na desvalorização, ele realmente está enxergando ela como algo muito negativo e que só está oferecendo suprimento negativo para ele. Então o narcisista ele não fez essa integração. Ele não faz essa integração. Então a vítima que está sendo desvalorizada, ela é o suprimento negativo. Ele abomina aquela vítima, virou bode expiatório. E a vítima que ela é idealizada, ela virou dourada. Ela está passando pelo período dourado, pelo love bombing, pela idealização. Ela é o suprimento positivo, ela é perfeita. Eles enxergam a vida dessa maneira, tá? Eles enxergam a vida desse jeito. A criança, ela internaliza a mãe, né? Memoriza seus papéis. Então a criança ela se torna seu próprio pai e mãe e desempenha suas funções sozinha. Adquire constância do objeto. Agora eu vou explicar sobre isso para vocês. Quer dizer, a criança ela aprende que a existência de objetos não depende de sua presença ou de sua vigilância. A mãe sempre volta para ela depois que desaparece de vista. O narcisista não tem constância de objeto. O que quer dizer isso, Carol? O narcisista, se ele não estiver com você, junto de você, olhando para você, convivendo com você, você não existe. Então eu vejo muita vítima perguntando, Carol, será que o narcisista está sentindo a minha falta? Será que ele está lembrando de mim? Será que ele está com saudades? Será que ele está pensando em mim? Já falo aqui para vocês de antemão, não. Não é só porque ele não tem laço emocional contigo, não é só porque ele é incapaz de amar verdadeiramente, não é só porque ele é extremamente promíscuo, não é só porque ele não tem memória afetiva para se lembrar de você com amor e carinho, mas ele não tem constância de objeto. Ele não tem isso. Então, o narcisista, se você não estiver ali, na presença dele, ou da vigilância dele, você não existe. Simples assim. Tem até um dos meus vídeos aqui sobre Hoovering, que o HG Tudor ele fala que para eles irem atrás de uma vítima, eles têm que ter algum sinal dela. Ou ouvir uma música que era a que a vítima gostava, ou ver uma foto, ou encontrar com a vítima na rua e aí ele tenta fazer o Hoovering, ou na hora ou depois, ou ver a vítima passando dentro de um ônibus. Tem aqui no canal um vídeo sobre isso. Ou então vem um macaco voador e fala da vítima, e aí ele vai lá e tenta fazer o Hoovering. Por quê? Porque aí ele lembra que a vítima existe. Porque eles não têm constância de objeto. O psicopata também não tem. Eles não têm constância de objeto, tá? Então o que acontece? Segue-se uma grande redução da ansiedade e isso permite que a criança dedique a sua energia ao desenvolvimento de sentidos estáveis, quando a criança ela passa a ter constância do objeto. Constância do objeto é, por exemplo, você não precisa conviver com a pessoa para lembrar dela com carinho, para lembrar dela com alguma emoção. Você sabe que aquela pessoa existe, mesmo ela estando longe de você. Mesmo ela estando longe, você se lembra dela. Então, às vezes você tem um familiar que você ama muito, que está morando em outro país, você não precisa ali ver a cara daquele familiar nas redes sociais todos os dias, falar com ele por telefone todos os dias. Você sabe que ele existe. Você sente. O narcisista ele não tem essa constância de objeto. Saiu da frente dele, da vigilância dele, das garras dele. Naquele momento você não existe mais.
Quando ele te ver novamente na frente dele, ou tiver qualquer sinal seu de vida, ou uma música, um filme que ele associe à sua imagem, ele vai lembrar de você. Aí ele pode tentar fazer o hoovering e te puxar de volta. Se ele precisar do seu suprimento. Se ele sentir falta do seu suprimento. Naquele momento, aí ele pode pegar e te puxar. Por isso que eu falo que não há prazo para eles voltarem. Eles podem vir atrás, tentar fazer o hoovering depois de 20 anos. Depois de 20 anos, basta eles precisarem do suprimento e lembrarem de vocês. Simples assim, porque eles não têm constância de objeto, tá? Aí o que acontece aqui? Então a criança ela desenvolve sentidos estáveis, consistentes e independentes de si mesma e introjetos, que são imagens internalizadas de outras pessoas. Como eu falei, nós sabemos que aquela pessoa existe, mesmo não convivendo com ela, mesmo ela longe de nós. O narcisista não. Você tem que estar sob a vigilância dele, senão você não existe. E esta é a conjuntura em que os transtornos de personalidade se formam. Quer dizer, se a criança ela não consegue ter constância de objeto, que isso acontece entre as idades de 15 e 22 meses, isso é uma conjuntura para que os transtornos de personalidade se formem. Então é uma subfase nesse estágio de separação, individuação, que é a individualidade, e é conhecida como reaproximação. Então a criança nessa fase, ela está explorando o mundo. E este é um processo assustador e que induz a ansiedade da criança. Então ela precisa saber que está protegida, que está fazendo a coisa certa e que está obtendo a aprovação da mãe. A criança volta periodicamente para a mãe para uma reafirmação, afirmação e admiração, como se certificando-se de que a sua mãe endossasse a sua autonomia e independência recém-adquiridas e aceitasse a sua individualidade separada. Quando a mãe ela é imatura, por exemplo, narcisista, ou ela sofre de patologia mental, essa mãe ela nega ao filho o que ele precisa, que é a aprovação, admiração e segurança. Ela se sente ameaçada por sua independência, então ela não quer que o filho seja independente. Ela sente que está perdendo aquele filho. Ela não se solta o suficiente. Ela sufoca aquele filho com superproteção e indulgência. Ela oferece a ele incentivos emocionais avassaladores para que ele permaneça ligado a ela, ligado à mãe. Dependente, não desenvolvido, uma parte de uma díade simbólica, que é uma dupla, mãe e filho. Então esse filho, essa criança não consegue desapegar dessa mãe. Não consegue ter a individualidade dele, ou a filha, né, a individualidade dela. Essa criança ela não consegue chegar nesse estágio de separação, individualidade, que é o normal de todo ser humano passar por isso. A criança, por sua vez, ela desenvolve medos mortais de ser abandonada, de perder o amor e o apoio da mãe. Então o seu dilema, ele não é dito, né? E ela fica com aquele dilema na cabeça, por exemplo, tornar-se independente, perder a mãe, ou manter a mãe ao lado e nunca ter um eu, nunca ter uma individualidade. A criança ela entra nesse fogo cruzado. Então a criança ela fica furiosa porque ela está frustrada em busca por si mesma, que é a individualidade, está ansiosa com medo de perder a mãe ao mesmo tempo, ela sente-se culpada por estar com raiva da mãe, sente-se atraída pela mãe e ao mesmo tempo repelida. Resumindo, está em um estado de espírito caótico. Enquanto pessoas saudáveis experimentam tais dilemas desgastantes de vez em quando, para a personalidade desordenada, que é a pessoa que tem transtorno, eles são um estado emocional constante e característico. Então eles vivem nesse dilema. Eles não conseguem desapegar do objeto primário, que é a mãe, e ao mesmo tempo eles têm raiva porque eles querem
a autonomia deles, mas não conseguem, entra numa guerra interna. Para se defender desse vórtice, que é essa guerra interna, intolerável de emoções, a criança as mantém fora da sua consciência. Então a mãe má e o eu mal, que seria a individualidade má, mas todos os sentimentos negativos de abandono, ansiedade e raiva que aquela criança sente, são separados. Mas o excesso de confiança da criança nesse mecanismo de defesa primitivo, ele obstrui o seu desenvolvimento ordenado. Então a criança ela não consegue integrar as imagens divididas. Ela vai continuar enxergando de forma binária, como eu expliquei aqui, tudo mal ou tudo bom. Então as partes ruins, elas estão tão carregadas de emoções negativas que permanecem virtualmente intocadas ao longo da vida, escondidas ali no lado sombra, escondidas debaixo do tapete. E aí é impossível integrar esse material explosivo com as partes boas, as partes mais benignas da vida. Então, a criança não consegue integrar o bom com o mal. Ou é tudo muito bom ou é tudo muito mal. E aí vai crescer um adulto dessa maneira, que é uma das características de patologia, tá? Assim, o adulto ele permanece fixado nesse estágio inicial de desenvolvimento. Ele é incapaz de integrar e ver as pessoas como objetos inteiros. Eles são todos bons ou todos maus, como eu falei aqui. E aí entra os ciclos de idealização e desvalorização. Ele fica apavorado, o adulto, né? Inconscientemente, não é algo que ele saiba, com o abandono. Na verdade, ele sente-se abandonado ou sob ameaça de ser abandonado e sutilmente joga isso em seus relacionamentos interpessoais. Então, ele vai descontar nos outros um medo inconsciente que ele tem de ser abandonado, como desvalorizando, abandonando primeiro. E por aí vai, né? Por aí a gente já sabe como é que funciona, né? Então, o que acontece nesse caso? É uma pessoa que cresce completamente descompensada, porque ela tinha um desenvolvimento para fazer na parte primária da infância, entre os 18 e 36 meses, e ela não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu. Então, aí fica complicado, né? E agora eu vou falar sobre a vida desconhecida do narcisista, tá? O narcisista, ele vive sua própria vida como um pesadelo prolongado, incompreensível, imprevisível, frequentemente aterrorizante e profundamente triste. E isso é resultado da dicotomia funcional que é promovida pelo próprio narcisista, entre seu falso self e o seu verdadeiro self. Este último, que é o verdadeiro self, as cinzas fossilizadas da personalidade matura original, é aquele que faz a experiência. O falso self nada mais é do que uma mistura, uma invenção da desordem do narcisista, um reflexo na sala de espelhos do narcisista. É incapaz de sentir ou experimentar. No entanto, é o mestre total dos processos psicodinâmicos que graçam na psique do narcisista. E esta batalha interna é tão feroz que o verdadeiro self a experimenta como uma ameaça difusa, embora eminente e eminentemente ameaçadora. A ansiedade se instala e o narcisista encontra-se constantemente pronto para o próximo golpe. Ele faz coisas e não sabe por quê ou de onde. Ele diz coisas, age e se comporta de maneiras que ele sabe que o colocam em perigo e o colocam na linha de punição. O narcisista fere as pessoas ao seu redor, ou infringe a lei, ou viola a moralidade aceita. Ele sabe que está errado e se sente pouco à vontade nos raros momentos que sente algo. Ele quer parar, mas não sabe como. Gradualmente, ele se distancia de si mesmo, possuído por algum tipo de entidade maligna
uma marionete em fios mentais invisíveis, ele se ressente desse sentimento, ele quer se rebelar, ele é repelido por essa parte dele que ele não conhece, que é o verdadeiro self. Ele não tem conhecimento do verdadeiro self dele, tá? Ele sempre viveu com um falso self. Em seus esforços para exorcizar essa entidade maligna de sua alma, ele se dissocia. Então uma sensação estranha se instala e permeia a psique, que é a mente do narcisista. Em momentos de crise, de perigo, de depressão, de fracasso e de dano narcísico, o narcisista sente que está se observando de fora. Esta não é uma experiência fora do corpo. O narcisista não sai realmente de seu corpo. O que acontece é que ele assume involuntariamente a posição de um espectador, um observador paradeiro de um deles, que é o senhor narcisista. É como assistir a um filme. A ilusão não é completa, nem é precisa. Esse distanciamento perdura enquanto persistir o comportamento ecodistônico do narcisista, enquanto durar a crise, enquanto o narcisista não puder enfrentar quem ele é, o que está fazendo e as consequências dos seus atos. E como eu falei aqui, o narcisista prefere a morte do que lidar com o verdadeiro self dele. Então não caiam em ilusões. É só ele enxergar o verdadeiro self dele que vai ficar tudo bem. Não. Não. Primeiro porque ele renega o verdadeiro self dele. Segundo, porque ele mal conhece o verdadeiro self dele. E terceiro, porque o verdadeiro self dele já está destruído, já está morto, praticamente. Então é perda de tempo, pessoas maravilhosas. Vamos cair na realidade. São pessoas completamente disfuncionais, né? Não tem nem lógica. Como o Sam Vaknin disse no primeiro vídeo que eu coloquei, que é sem futuro, né? É sem propósito. A pessoa tem a mente completamente perturbada. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Vamos guardar amor para nós mesmos e depois para pessoas mais saudáveis, por favor. Vamos fazer isso por nós? Vamos? Porque ninguém merece isso. É muito complicado entender a mente deles, porque a mente deles não funciona como a nossa. Como eu falei aqui, eles não são normais. Eles não são normais, eles só aparentam serem normais. Eles não são. Como na maioria das vezes é esse o caso, o narcisista se acostuma a se ver no papel de protagonista, geralmente um herói, de um filme ou de um romance. Também combina com a sua grandiosidade e fantasias. Às vezes, ele fala sobre si mesmo na terceira pessoa do singular. Às vezes ele chama seu outro narcisista de um nome diferente, quer dizer, tem até um outro narcisista, porque ele sai ainda e se enxerga de fora. Ele descreve sua vida, seus eventos altos e baixos, dores, euforia e decepções, na voz mais remota, profissional e fria, analítica, como se descrevesse, embora com um mínimo de envolvimento, a vida de algum inseto exótico. Por quê? Porque ele não tem memória afetiva. Então ele vai descrever a vida dele como quem está falando qualquer coisa. E se ele tiver demonstrar qualquer emoção, pode ter certeza que é o personagem. Ele não está sentindo nada daquilo. Porque às vezes o narcisista ele conta histórias que ele até chora, né? Mas é tudo teatro. Sinto informar para vocês, como eu falei no vídeo anterior, eles imitam emoções perfeitamente bem. A metáfora da vida como um filme, por exemplo, ganhando controle, escrevendo um cenário ou inventando uma narrativa, não é, portanto, uma invenção moderna. Os narcisistas dos homens das cavernas provavelmente fizeram o mesmo, mas esta é apenas a faceta externa, superficial da desordem. O cerne do problema, que é o centro, né, do problema, é que o narcisista realmente se sente assim. Ele realmente experimenta a sua vida como pertencente a outra pessoa, seu corpo como um peso morto,
ou como um instrumento a serviço de alguma entidade. Quando fala pertencente a outra pessoa, é as outras personalidades que ele tem, tá? Não vão achar que são a vocês, ou que tem amor, ou que pertence a alguém. Não. Quando fala outra pessoa aqui, ele está dizendo das outras personalidades do narcisista. É como se ele pertencesse também a uma entidade maligna, alguém ali que domina ele, como se ele tivesse ali, fosse um fantoche também, tá? Seus atos são amorais e não imorais. Ele não pode ser julgado por algo que não fez agora. Ele pode, é aqui que o Samvak nem coloca isso aqui, né? Mas com o passar do tempo, o narcisista acumula uma montanha de percalços, conflitos não resolvidos, dores bem escondidas, separações abruptas e amargas decepções. Ele está sujeito a uma enxurrada constante de críticas sociais e condenações. Ele está envergonhado e com medo. Ele sabe que algo está errado, mas não há correlação entre sua cognição e suas emoções. Então ele sabe que ele está fazendo errado. Ele sabe que ele está fora do que é certo. Só que ele não consegue sentir. Ele não consegue ter empatia. Ele não consegue correlacionar a sua percepção com as suas emoções. Porque as emoções dele estão completamente atrofiadas também. Tá? Então o narcisista ele prefere fugir e se esconder, como fazia quando era criança. Só que desta vez ele se esconde atrás do outro eu, que é o falso self dele. As pessoas refletem para ele essa máscara de sua criação, até que ele mesmo acredite em sua existência e reconheça seu domínio, até que se esqueça da verdade e não conheça melhor. O narcisista tem apenas vagamente consciência da batalha decisiva que se enfurece dentro dele. O narcisista se sente ameaçado, muito triste, mas parece não haver nenhuma causa externa para tudo isso, e isso torna tudo ainda mais misteriosamente ameaçador. Então, como eu falei aqui, às vezes a gente pensa que eles estão felizes, mas é tudo um personagem. Por dentro eles estão destruídos, tá? Essa dissonância, essas emoções negativas, essas ansiedades incômodas transformam a solução cinematográfica do narcisista em uma solução permanente. Torna-se uma característica da vida do narcisista. Sempre que confrontado por uma ameaça emocional ou existencial, o narcisista se refugia neste refúgio, neste modo de enfrentamento. Então ele relega responsabilidades, assumindo submissamente um papel passivo. Quem não é responsável não pode ser punido. Olha isso, né? Ele não sendo responsável de nada, ele não pode ser punido. Corre o subtexto desta capitulação. O narcisista é, portanto, condicionado a aniquilar-se tanto para evitar a dor emocional, que é algo que ele foge, quanto para se aquecer no brilho de suas fascinações incrivelmente grandiosas. Isso ele faz com zelo fanático e eficiência. Prospectivamente, o narcisista atribui sua própria vida, decisões a serem feitas, julgamentos a serem feitos, acordos a serem alcançados ao falso self. Retroativamente, ele reinterpreta sua vida passada de uma maneira consistente com as necessidades atuais do falso self. O que eu falei no primeiro vídeo sobre a memória, as amnésias, né? Que eu falo que são memórias ali seletivas. Então ele cria um mundo do jeito que ele quer. Ele cria um mundo da forma que ele quer. Então não é de se admirar que não haja conexão entre o que o narcisista sentiu em um determinado período de sua vida ou em relação a um evento específico e a maneira como ele os vê ou lembra disso mais tarde. Então, como ele não tem memória afetiva, né? Ele cria qualquer história do jeito que ele quer. Ele cria qualquer história, como eu falei no primeiro vídeo, né? Então,
como não há conexão no que o narcisista sente com o evento que ele passou, isso faz com que ele não tenha memória afetiva. E aí ele cria o evento, depois ele conta aquele evento da forma como ele quer. Ele pode descrever certas ocorrências ou fases de sua vida como tediosas, dolorosas, tristes e opressivas, embora as tenha vivenciado de maneira totalmente diferente na época. A mesma coloração retroativa ocorre em relação às pessoas. Então o narcisista ele distorce completamente a maneira como ele considerava certas pessoas e sentia por elas. Esta reescrita de sua história pessoal visa acomodar direta e totalmente os requisitos do seu falso self. Tá? Então, por exemplo, você era aquela pessoa que ele colocava como fantástica, né? De repente você entra na desvalorização, você é a pior pessoa do mundo. E aí o que acontece, né? Ele pode dizer para todo mundo que você é a pior pessoa do mundo, realmente. Porque ele esquece que você foi uma pessoa maravilhosa com ele. Como ele não tem ligação emocional com você, como ele não tem profundidade de sentimentos, como ele não enxerga pessoas como pessoas, como ele não tem, por exemplo, memória afetiva, como eu falei aqui, ele pode inventar a história que ele quiser ao seu respeito. E ainda que você o tenha feito muito bem para ele, tenha ajudado bastante ele vai sair por aí dizendo que você é a pior pessoa do mundo e que ele se sentiu muito infeliz do seu lado, porque ele realmente cria uma realidade diferente. Infelizmente é isso. E ele acredita nela. Ele acredita. Tá? Então, infelizmente, é assim que acontece. Tá? Então, durante todo o processo, o narcisista ele se sente separado, alienado e distante do seu verdadeiro self. Ele vive constantemente com a sensação de que está assistindo a um filme com um enredo sobre o qual tem pouco controle. Então é com certo interesse, até fascinação, que ele observa. Ainda assim, é uma mera observação passiva. Assim, o narcisista não apenas abre mão do controle de sua vida futura, porque para ele é tudo presente, ele só vive o presente, é tudo como se fosse um filme. Ele está se vendo num palco interpretando um personagem novo, ele está ali se assistindo, ele está ali se engrandecendo, mas ele não tem controle nenhum de nada. Ele gradualmente perde terreno para o falso self na batalha para preservar a integridade e genuidade de suas experiências passadas. Então ele fica corroído por esses dois processos e o narcisista gradualmente desaparece e é substituído por seu transtorno em toda a extensão. Então o narcisista ele deixa de ser uma pessoa. Só existe o transtorno de personalidade narcisista dentro daquele ser humano. Por quê? Porque ele deixa até de ser ele mesmo. Ele vira um espectador da própria vida, ao qual nem ele tem controle. Olha isso. Que coisa, né? Que revelador. Então, pessoas maravilhosas, termina aqui, né, o artigo do Sam Vaknin. Eu espero que vocês tenham entendido que são pessoas completamente transtornadas, perturbadas, que não têm futuro, que não tem como oferecer a vocês aquilo que vocês merecem e que vocês consigam se conscientizar de que nada do que vocês fizerem de bom ou de ruim pode salvar essas pessoas. Nada. Porque tinham transições que eles tinham que ter feito lá na fase infantil, na fase que eles eram bebezinhos e eles não fizeram. Então não tem o que ser feito. Lamento dizer isso para vocês, mas não tem o que ser feito. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo.
Compartilhe bastante esse vídeo nas redes sociais para que as pessoas conheçam o canal e também adquiram o conhecimento que vocês estão adquirindo com os vídeos e que possam se libertar desses seres. Deixem o seu like para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.